Olá pessoal, mais uma vez muito bem-vindos aí ao Mobile Day, esse grandioso evento a qual eu estou tendo a honra de participar aí com vocês. Eu vou estar abordando o seguinte tema: Horse, simplicidade em forma de API. Bom pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Vinícius, tá? Esse está sendo o meu primeiro evento onde eu estou participando aí, né, como sendo um embarcadeiro MVP. Então, recentemente eu recebi o convite da Embarcadeiro para se juntar ao time de MVP da Embarcadeiro. Com certeza eu disse sim, né? E esse está sendo o meu primeiro evento aí como embarcadeiro MVP. Bom, eu sou graduado em Sistemas de Informação pela Fundação Educacional de Fernandópolis. Possuo pós-graduação, possuo não, né? No caso eu estou terminando, né? Apresentando o TCC da pós-graduação em Arquitetura de Software pela PUC de Minas. Possuo certificação Delphi Developer. Já tenho aí aproximadamente ou até um pouco mais de 7 anos de desenvolvimento em Delphi. Tá? Então eu comecei bem novinho aí com Delphi, hoje eu tenho 25 anos e já tenho 7 anos com desenvolvimento em Delphi. Como eu já disse para vocês, atualmente eu sou embarcadeiro MVP, faço parte da comunidade Hashload. Para quem não conhece a Hashload, pessoal, ela é a comunidade que mantém o Horse, tá? O Horse, assim como o Boss também, dois projetos que nós vamos estar utilizando aqui durante o decorrer dessa apresentação. É uma comunidade open source, tá? Ela tem vários projetos de código-fonte aberto. Inclusive, eu aconselho vocês, até solicito que vocês estejam dando uma olhada lá na página da Hashload. Se vocês quiserem colaborar com o projeto, fiquem de portas abertas aí, podem colaborar à vontade, relatar problemas, enfim, podem entrar em contato com a gente. Bom, eu também tenho escrito vários artigos técnicos, principalmente voltados para o Delphi, né? Então, lá na Medium, para quem não conhece a Medium, é um site de publicação de artigos, né? Então, eu tenho escrito vários artigos lá na Medium, todos eles referentes a Delphi. Também sou desenvolvedor Delphi na Fiorilli Software, pessoal. A Fiorilli Software, para quem não conhece, ela é uma empresa de desenvolvimento de sistemas para a gestão pública. Inclusive, eu aconselho vocês, quiserem, né, tiverem interesse, está entrando lá na nossa página, né, da Fiorilli, dá uma navegada por lá, conhece mais a empresa. Nós estamos precisando de desenvolvedores Delphi. Então, se você aí está procurando emprego, precisa ou quer um desafio novo, né, quer trabalhar aí com a gente, mande seu currículo, será muito bem-vindo. Ou se quiser também pode mandar direto para mim, que a gente vai estar entrando em contato com vocês. Beleza? Bom, Vinícius, e o que a gente vai ver então durante o decorrer aí dessa apresentação? Bom, como o tema, né, da palestra já diz, eu quero mostrar para vocês, na prática, a simplicidade que é você criar uma API REST utilizando o Horse. E como que eu vou fazer isso, pessoal? Vou fazer isso criando 3 APIs. As 3 APIs vão fazer a mesma coisa. Nós vamos criar essas APIs agora, durante o decorrer da palestra. Então, nós vamos criar uma API utilizando o DataSnap, uma outra API utilizando o Delphi MVC Framework e, por fim, a gente vai criar uma API utilizando o Horse, pessoal. São APIs bem simples que nós vamos criar, mas que já dá para vocês terem a ideia do quanto é simples você criar uma API utilizando o Framework Horse. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos à nossa primeira API utilizando o DataSnap. Então, eu estou aqui com o meu Delphi aberto, pessoal. Vou vir aqui em File, New, Other. Aqui vai ter a opçãozinha DataSnap e eu vou criar um DataSnap REST Application. Uma pequena observação, pessoal. Se vocês estiverem utilizando o Delphi Community Edition, também conhecido como Delphi CE, essa opção do DataSnap ela está bloqueada, tá? Então você tem que ter alguma versão licenciada aí do Delphi para você ter acesso ao DataSnap, beleza? Uma pequena observação aí. Bom, então, o meu Delphi aqui, eu estou utilizando o meu notebook da empresa, né? A Fiorilli disponibilizou para mim, inclusive eu gostaria de agradecer, né, por esse apoio. Eu estou com o meu Delphi aqui, então vou criar um DataSnap, DataSnap REST Application, só dar OK. Ele vai aparecer aqui uma telinha, pessoal, onde ele vai perguntar se eu quero para Linux ou para Windows. Esse exemplo nosso eu vou deixar só para Windows, é coisa bem simples. Aqui ele está perguntando da interface gráfica. Interface gráfica eu não quero interface gráfica, eu quero um projeto console. Por quê? Eu vou criar os 3 projetos idênticos, tá? Então, tanto o projeto DataSnap quanto o Delphi MVC Framework e o Horse, nós vamos criar os 3 utilizando o projeto console, ok? Então, selecionei aqui a opçãozinha de console, vou dar um Next mais uma vez.
ele vai perguntar aqui para a gente qual que é a porta. A porta eu vou definir 9003. Por quê? O Horse utiliza uma porta 9000. O Delphi MVC Framework é a porta 9001. Esse daqui vai ser 9002, tá? Beleza? Então, vamos colocar aqui Next novamente. E aí, o Wizard, né, da criação de uma API REST utilizando o DataSnap, ele pergunta para vocês se vocês já querem que inclua alguns códigos de exemplo, a parte de autenticação, enfim, alguns recursos já adicionados. No caso aqui, ele já está trazendo o Server Method Class, o Server Methods e o Sample Web Files. Esse Sample Web Files aqui, pessoal, eu vou desmarcar ele, tá? Então, eu não quero que gere ele. Vou dar um Next. E aqui ele pergunta o seguinte, a parte aqui de componente, a gente vai utilizar componente, um Data Module ou um DS Server Module. Para quem não conhece, o DS Server Module ele é vamos dizer, uma herança do Data Module, só com alguns recursos a mais implementados para facilitar a vida aí do desenvolvimento com o DataSnap. No caso, como a gente não vai estar trabalhando com carry, essas coisas assim, eu não vou colocar nada na parte gráfica, na parte visual. Então, eu vou colocar um T-Component mesmo, porque ele vai criar só uma classe, ele não vai criar o Data Module, vamos dizer assim. Então, para mim, só essa opção já atende. Onde a gente vamos salvar aqui o projeto. Então, aqui no Downloads, pessoal, vou criar aqui uma pastinha Samples. Todo o código-fonte que a gente está produzindo aqui, ele vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, vou colocar aqui DataSnap, ok? Então, dentro dessa pasta aqui, a gente vai salvar o nosso projeto. Então, vamos finalizar aqui, ele dá um finish, ele vai criar todo o conteúdo já básico, né, para a gente rodar a nossa API com alguns códigos de exemplo. Então, aqui nós temos a nossa API criada, utilizando o DataSnap. Vou salvar esse projeto, então, DataSnap, né, na nossa pasta. Vou colocar aqui a pastinha src de source e vou colocar aqui server.consts, pessoal. Por que consts? Eu estou salvando o arquivo de constante do DataSnap. Então, eu vou mostrar para vocês já quais são esses arquivos. E aqui também server.webModule, que é o nosso webmódulo do DataSnap. Dentro de src também. Então, aqui coloquei uma vírgula, server.webModule, ok? Salvei o projeto. E agora ele está pedindo para salvar o nosso Server Methods, que é a classe que vai ser responsável pela declaração dos nossos endpoints. Então, vou colocar aqui, server.methods, ok? Salvei também. Beleza, então aqui a nossa estrutura ficou server consts. Então, ele tem um arquivo aqui que o próprio DataSnap já criou, com todas as constantes, né, que ele precisa. Temos aqui o nosso Web Module, com todo o conteúdo que ele precisa. Como a gente renomeou aqui, vou colocar aqui server.methods, copiar esse carinha aqui, para ele compilar, jogar aqui. Beleza, ele já vai estar compilando o nosso projeto. E aqui o nosso server methods é a classe onde nós vamos definir todos os nossos métodos. Nesse caso aqui, eu não quero definir, não vou definir nada privado, então vou até remover isso daqui. A parte pública aqui, eu não vou usar esses dois métodos. A gente vai ter um método aqui só ping, método ping, retornar string, ok? E vamos criar ele aqui embaixo também, o método ping, Ctrl Shift C aqui nessa linha para ele criar já, beleza? Criou aqui o método ping e nós vamos devolver aqui então um pong, pessoal, beleza? Então, a gente vai na URL acionar ping e vai devolver um pong. Nós vamos fazer isso com nossas três APIs. Ok? Beleza? O que mais que nós precisamos saber aqui do nosso projeto DataSnap? Lá no WebModule, ele trabalha com alguns componentes. Então, aqui nós temos um componente. Para cada Server Methods, você tem que ter esse DS Server Class, que aqui no evento dele, olha só, onGetClass, está apontando lá para o nosso Server Methods, né? Então, isso aí é padrão já. Tem esse DS Server, tem o Dispatcher aqui, né? Então, está definindo aqui localhost, /hash, beleza? Temos aqui o nosso File Dispatcher, o proxy, beleza? Enfim, o que nós precisamos observar aqui então? Aqui no Web Dispatcher, pessoal, está rodando localhost, /datasnap, /hash, o nosso Server Methods, nossa API. Então, vamos compilar esse projeto. Beleza?
Aqui ele já abriu o console e ele fala assim, ó, para inicializar o projeto DataSnap, pressione Start. Vou colocar um Start aqui, ele vai pedir permissão, beleza, concedida. Ele já vai estar rodando a nossa API utilizando o DataSnap. Então, se eu vier aqui no browser, aqui, pessoal, é colocar http:// localhost 9002, no caso, né? Então, tá lá, /datasnap, /hash, Qual que é o nome do nosso server methods, pessoal? Vamos lá, então, na nossa classe aqui, server methods. O nome da classe é server methods 1. Então, eu vou copiar esse cara aqui, colar na nossa URL, o nome aqui da nossa function, ping. Então, /ping, beleza, ele já está devolvendo aqui para nós um JSON com o resultado Pong. O que eu quero que vocês observem? A URL já deu uma complicada aqui, né? O DataSnap, hash, o server methods, não ficou uma URL muito agradável, dá para dar uma melhorada nisso, com certeza, tem várias técnicas. Aqui ele já trouxe o Pong, que era, a gente está devolvendo aqui um simples string, né? Uma simples string, mas o próprio DataSnap já criou um JSON array, um JSON object, né? Desculpa. Dentro desse JSON object ele criou uma result sendo um array e jogou o nosso conteúdo aqui dentro. Tudo isso ele já fez de forma automática. Uma outra curiosidade que eu quero que vocês observem. Aonde que eu estou definindo aqui que eu quero fazer um get. Tá? Então, isso ficou meio abstrato. Mas dá a entender aqui, porque nós não estamos colocando, por exemplo, aqui a palavrinha accept ou delete, enfim, antes do nome do nosso método. Né? Então, vamos supor accept, por exemplo. Né? Então, nós não estamos colocando essas palavras, ele entende que esse método aqui é um método get. É assim que se trabalha com o DataSnap. E ele criou também todo esse conteúdo, ele criou essa pastinha JavaScript, criou as constantes dessa classe de server methods e esse web módulo com um monte de código e esses monte de componente. Então, vejam a complexidade. Eu não estou falando, pessoal, que vocês não devem usar o DataSnap, muito pelo contrário, eu também uso, tem finalidades específicas, tudo tem os prós e os contras. Lembra que o objetivo dessa palestra é eu mostrar para vocês a simplicidade de se criar uma API utilizando o Horse, ok? Então, beleza, vamos para a nossa próxima API, então. Fechar esse projeto. A nossa próxima API, pessoal, vai ser utilizando, então, o Delphi MVC Framework. E para isso, obviamente, eu já estou com o Delphi MVC Framework instalado. Para quem não conhece o Delphi MVC Framework, ele está aqui no repositório do Daniel Teti, que é um embarcadeiro MVP também. Então, tem aqui o Delphi MVC Framework, tem como instalar ele, passo a passo, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas basta vocês acessarem lá e fazer a instalação. Feita a instalação, então, vamos vir aqui em File, New, File, New, Other. E aqui ele tem um wizard do Delphi MVC Framework, pessoal. Vou criar aqui um Delphi MVC Framework Project, para a gente criar um novo projeto. Vou dar um OK. Aqui ele pergunta também a mesma coisa lá do DataSnap, se eu quero criar um projeto códigos de exemplo, qual vai ser o nome da controller, em qual porta que vai estar rodando, vou colocar aqui na porta 9001, o nome do meu web módulo. Então, o Delphi MVC Framework ele também disponibiliza o web módulo lá para você ter controle e tal. Enfim, vou deixar tudo default, assim como deixei a parte default basicamente, né, tudo default lá do DataSnap, vou deixar aqui também. Ele está criando o projeto e a partir do momento que ele estiver criando o projeto, ele vai perguntar se deseja adicionar o data model, beleza, que é a componente visual, ele está alertando a gente num projeto console, beleza, sem problema algum. Vamos salvar esse projeto aqui também, então lá na pastinha download, samples, colocar aqui DMVC, salvar ele aqui dentro, criar uma pastinha src de source. E a primeira unit, pessoal, que ele está salvando, veja só, é o nosso web módulo. Então, vou colocar aqui server.webmódulo, ok? Vamos salvar ele. A próxima unit que ele vai salvar aqui a unit chamada de controller, vamos dizer assim, que é a mesma coisa que o server methods lá do DataSnap, tá? Então, vou colocar aqui server.controller. E, por fim, salvar o nosso projeto, que vai ser o Delphi MVC, DMVC. Beleza? Então, com tudo salvo já, ele já vai estar compilando o projeto normal. Se der um Ctrl F9 aqui, olha só. Ele vai compilar o projeto.
Beleza, não compilou. Ele está perguntando aqui, né? Eu chamava Unity1. Nós mudamos o nome dela para server.controllers, ok? Já vai compilar o projeto. Opa, desculpa, é controller. Compilar o projeto novamente, compilou. Eu vou só fechar o projeto, pessoal, e abrir novamente para ele ajustar ali do lado a importação dos arquivos. Beleza? Então aqui ele já ajustou a importação dos arquivos. Então aqui eu tenho a minha controller, pessoal. A controller, ele já criou com todos esses códigos de exemplo, tá? Basicamente nós não vamos utilizar nada deles, então eu vou apagar tudo isso daqui. Dava para ter criado o projeto lá pelo Wizard falando que eu não queria esses métodos, mas eu optei por deixar o padrão para mostrar para vocês. Então eu vou apagar esses códigos aqui. Vou colocar um delete, beleza. Aqui vai se chamar ping, que é o nome do nosso endpoint, tá? Então para a gente acessar a nossa API utilizando o Delphi MVC Framework, eu vou acessar localhost /porta/, no caso aqui, API /ping, beleza? Então, essa é a forma para a gente utilizar com o Delphi MVC Framework. Vou colocar aqui também um get ping. Repare que eu comentei com vocês lá no DataSnap que o verbo HTTP que estava sendo utilizado, ele estava implícito, né? Ele não dava para a gente ver ali visualmente qual era o verbo HTTP, e aqui no Delphi MVC Framework a gente já tem esse recurso, então a gente já está vendo que nesse endpoint /ping nós estamos utilizando o verbo HTTP GET, ok? Então vou apagar todo esse código aqui também que ele gerou, porque nós vamos criar só o endpoint ping. Então apagar esses uses aqui também que nós não vamos utilizar, esses uses. Vou dar um Ctrl Shift C aqui, ele vai criar, e aqui eu vou colocar um render, que é o método de responder do Delphi MVC Framework. Ele tem vários overrides, overloads aqui, então eu vou utilizar o básico, que é devolver uma string, que é o Pong, assim como nós fizemos lá no DataSnap, beleza? Então, nossa controller aqui está pronto, nosso método aqui está pronto. Vamos lá para o WebModulo. No WebModulo aqui, só para vocês conhecerem, pessoal, ele trabalha também com a questão de controllers aqui, por isso que eu coloquei o nome de controllers. Então, a gente dá adicionando uma controller, tMyController, que é o nome da nossa classe, poderia colocar qualquer nome. Posso adicionar várias controllers aqui, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes de como funciona o Delphi MVC Framework, não é o objetivo da nossa palestra, mas para deixar claro para vocês aí, né, para ter uma noção aí meio que simbólica, mas de como está rodando aí por trás. O Delphi MVC Framework também, ele já encapsulou aqui para vocês aqueles monte de componentes que nós tínhamos aqui no DataSnap. Então, nós não temos mais aqueles componentes aqui jogados. Tudo está sendo configurado via código. Então, se nós viermos lá no DPR do projeto, olha só, vou dar um Ctrl V aqui em cima do projeto. Aqui tem o DPR do projeto. E lá no final do DPR, ele está falando assim, ó, está rodando na porta 9001, tá? Tem o Max Connect, enfim, toda a parte de configuração aqui do Delphi MVC Framework está dentro do DPR do projeto. Tá? Então, aqui às vezes você acha que só tem esses dois arquivos quando você cria, então é interessante dentro do DPR do projeto você também estar olhando, porque tem algumas configurações que podem ser feitas para a tua API aqui dentro do Delphi, do DPR do teu projeto. Beleza? Então, aqui tem a porta 9001, que nós estamos rodando, né, um projeto console, memory leak, enfim. A definição da rota, então é /API, localhost, igual eu falei, né, /API, /ping. Lá no DataSnap já era configurado isso aqui via os componentes lá visuais que nós tínhamos. Lembra que eu mostrei lá o /DataSnap, /hash lá no WebDispatcher. Então aqui nós configuramos aqui via atributos, né, da nossa classe. E, enfim, então é basicamente isso aqui. Vamos rodar a nossa API. Beleza, nossa API está rodando. Repare que eu não tenho que dar um start. A partir do momento que eu já compilo o projeto, ele já está rodando a API. Se nós formos aqui no browser, então, colocar aqui um http localhost 9001 /API /ping, pessoal. A primeira vez não sei porque ele está dando esse erro no meu projeto, mas enfim, está aqui rodando todas as vezes, normal, sem problema algum. Eu não estou com a última versão do Delphi MVC Framework instalado, pode ser que isso já esteja corrigido ou que seja um problema da minha máquina, tá? Então não se prenda a esse detalhe, é só uma exception.
próxima vez que eu compilar o projeto, ele já não vai dar mais o problema. Então, vou parar aqui, só para vocês verem. Vou compilar o projeto novamente. Vou vir aqui e fazer uma requisição. Repare que ele já não deu mais o problema, então não se prendam a isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês, então, é a diferença de URI. Então, aqui a URL está totalmente diferente do DataSnap. Repare que o DataSnap, ele já converteu ali a nossa string que nós estávamos devolvendo para um JSON, e isso já não aconteceu aqui no Delphi MVC Framework, que ele devolveu uma string vazia. Repare que eu tenho um plugin aqui de formatar JSON e ele não identificou isso aqui como sendo um JSON, e sim como sendo uma string, ao contrário do DataSnap, ele já identificou que é um JSON isso aqui, ok? Então, essa já é uma semelhança, uma diferença, no caso, né, entre os dois, e que dá para se ajustar isso no DataSnap, dá para você converter, devolver JSON aqui, olha só. Reparem que aqui, olha, no projeto do Delphi MVC Framework, eu consigo aqui devolver um tJSON object também, olha só, Ctrl+ espaço, consigo passar dataset, passar objeto JSON, então tem vários overloads aqui, posso passar um tJSON object, enfim, eu posso fazer o que eu quiser, na verdade, tá? Posso passar objeto, posso passar dataset, JSON. Se eu passar JSON, obviamente, aqui no resultado ele já vai entender que eu devolvi um JSON para ele, tá? Então, ele vai trabalhar super bem. Eu também utilizo o Delphi MVC Framework em alguns projetos. E a grande vantagem e desvantagens que vocês vão ver entre o Delphi MVC Framework e o Horse, pessoal, é que o Delphi MVC Framework ele já tem todos esses recursos aqui embutido. Tá? Ele já tem o RM aqui dentro dele, já tem toda essa estrutura robusta, né, vamos dizer assim, preparada para você. E às vezes isso não é interessante, porque igual no nosso exemplo aqui agora, eu quero apenas mostrar uma string aqui, apenas um ping. E por trás, debaixo dos panos aqui, ele já está carregando toda uma arquitetura de log, toda uma arquitetura de ORM, toda uma arquitetura preparada para trabalhar com JSON, sendo que nós não vamos utilizar esses recursos. Então, nós estamos sobrecarregando a nossa API de forma desnecessária. Beleza? Então, essa é uma grande desvantagem do Delphi MVC Framework para o Horse, no meu ponto de vista. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá. Vamos então criar aqui o nosso terceira API utilizando o Horse. Para a gente criar uma API utilizando o Horse, então vamos lá no GitHub do Horse. Tem aqui a Hashload, como eu já disse, é a mantenedora do Horse, assim como do Boss. E aqui ele tem um passo a passo, um manual aqui para você instalar, criar a sua primeira API, uma lista de todos os middles. Como eu já falei, o Delphi MVC Framework, ele, assim que você compila a tua API, ele carrega um monte de recurso, às vezes desnecessário para a sua API. O Horse ele já não vai fazer isso, o Horse ele começa cru, né? Ele começa com poucos recursos. E aí você vai adicionando esses recursos na sua API, por exemplo, eu quero gerar log, eu quero trabalhar com JWT, eu quero trabalhar com JSON. Então eu vou adicionando esses recursos na minha API de acordo com a minha necessidade. E aí a minha API fica bem mais simples, bem mais leve de se estar trabalhando e, enfim, várias vantagens e também desvantagens dependendo aí do ponto de vista. Beleza? Nessa nossa apresentação de hoje, nós não vamos utilizar esses middles, porque lembra que eu falei que eu vou criar o mesmo projeto nas três aplicações, né, nos três frameworks, DataSnap, Delphi MVC Framework e o Horse. Então vamos fazer esse ping-pong aqui também, assim como nós fizemos nos demais. Então eu vou copiar esse projetinho de exemplo. Então copiei essas linhas aqui, olha, Ctrl+C. Vamos voltar aqui para o Delphi. Vamos criar um novo projeto console. Então vamos aqui em File, New, Console Application. Então aqui nós estamos criando o nosso projeto console. Vou substituir todo esse código aqui, olha, que está aqui, pelo código que nós acabamos de copiar. Vamos salvar esse nosso projeto console. Então vamos lá no Downloads novamente, Samples, colocar aqui Horse. E dentro aqui do Horse, vamos colocar aqui Horse Samples. Beleza? Então aqui nós salvamos o nosso projetinho do Horse. Obviamente ele não vai compilar, pessoal. Por que ele não vai compilar? Porque nós ainda não instalamos o Horse. Lembra que eu falei que para você rodar a tua aplicação do Delphi MVC Framework, você precisava instalar ele?
O horse é a mesma coisa. E aí, para você instalar o horse, então, aqui tem duas formas. Uma delas, que é a que nós vamos utilizar, é instalando o horse utilizando o Boss, que é um gerenciador de dependências, também desenvolvido pela Hashload. Então, eu tenho vídeos também no meu canal no YouTube, se você tiver interesse de aprender mais sobre o horse, mais sobre o Boss, os projetos da Hashload. Enfim, tem outros vídeos lá também relacionados ao Delphi, então acessem lá o meu canal no YouTube e confiram esses vídeos. Mas se você não quiser utilizar o Boss, dá para você fazer a instalação manual, basta você fazer o download aqui da última release, olha só, do Horse, faz o download, vai lá na tua pasta, no LibrePath, ou no Search Path do teu projeto, adiciona lá e ele vai compilar normalmente. Beleza? Mas vamos aqui então instalar utilizando o Boss. Então, para a gente instalar utilizando o Boss, o que eu preciso fazer? Lá na pasta do meu projeto, vamos lá na pasta Samples, Horse, aqui está o meu projeto salvo, botão direito aqui, vamos abrir um terminal. E nesse terminal aqui, pessoal, eu vou dar aqui um boss init para inicializar o nosso gerenciador de dependência, menos que. Essa flag menos que é de kit, ou seja, de quieto. Né? Então não me faça perguntas. Porque se eu der apenas um boss init, ele vai me fazer algumas perguntas que eu respondendo ou não para esse projeto em questão não vai fazer diferença alguma. Então, para agilizar e ficar mais simples, menos que, ele já vai inicializar aqui o nosso projeto com o gerenciador de dependências. Repare que aqui ele criou dois arquivos, o boss.json e o bosslock.json. E agora o que nós precisamos fazer então, pessoal? Vamos instalar aqui o Horse. Vamos dar um boss i de install Horse. Ok? Dá um Enter. Ele vai lá no GitHub, vai pegar o projeto, vai baixar ele, já vai deixar o nosso projeto aqui do Delphi, pessoal, configurado certinho para fazer o deploy da nossa API, para compilar a nossa API. Beleza? Então aqui ele já baixou, já configurou o nosso projeto. Repare que aqui na pasta do nosso projeto ele criou a pastinha módulos. Dentro de módulos ele jogou aqui a pasta do Horse com todo o código fonte. Já foi lá no DPR, olha só, alterou o DPR do nosso projeto, falou assim, ó, teve mudança, daí atualizar tudo? Sim, beleza. Se a gente compilar o nosso projeto aqui, olha só, já está 100% rodando a nossa API do Horse, beleza? Mas antes disso, o que o Boss fez então, pessoal? Aqui em Project Options, ele foi lá na pastinha do nosso projeto, aqui no Delphi Compiler, no Search Path, e ele adicionou aqui as pastinhas do Horse, tá vendo? Olha aqui, ó, Horse / src, pastinha módulos, enfim, ele já configurou todo o nosso projeto com as dependências. A princípio, nós só temos uma dependência, que é o Horse, mas, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com JSON, eu teria que instalar outra dependência, que é o Johnson. E aí vai aumentando a complexidade da nossa API, né? Vários módulos, vários middlewares que nós estamos utilizando, e aí torna-se bem mais simples, bem mais prático você estar utilizando o Boss para gerenciar todo esse conteúdo de dependências da tua API, beleza? Assim como tem no Node.js, por exemplo, que tem lá o NPM, ok? Vale ressaltar também que o Horse, pessoal, ele foi baseado no Express do Node.js. O Express ele é um framework para construção de APIs REST também, só que para o Node.js, e o Horse foi baseado nele. Então já está aí uma grande vantagem do Horse também, beleza? Não tenho mais o que eu mostrar do Horse, ele é bem simples, por isso que eu falei, a simplicidade dele é basicamente isso. Repare que aqui no nosso projeto não tem arquivo nenhum, aqui no DPR do nosso projeto, esse já é o DPR do projeto, então repare que não tem nenhuma outra configuração. Basicamente com isso daqui, nós já definimos aqui de forma bem clara qual que é o verbo HTTP que nós estamos utilizando, ou seja, nós estamos utilizando aqui o verbo HTTP, o GET. Qual que é o nosso endpoint? /ping. Se eu quiser colocar aqui /v1, sei lá, hash, o que eu quiser, eu consigo configurar aqui no Horse. Tá? Então, tá aqui o /ping. Consigo passagem de parâmetros, então aqui 2 pontos, ID, sei lá. Enfim, dá para brincar à vontade. Consigo trabalhar com prefixo, tem vários recursos aqui, então se eu colocar aqui thorse.use para mim fazer uso de algum middleware, por exemplo, para trabalhar com JSON, ou thorse.aporta, se eu quiser definir, .holds, holds.prefix, por exemplo, eu quero que todos os meus endpoints comecem com o prefixo /v1. Enfim, dá para me brincar à vontade, tem vários recursos.
E outra, uma coisa que ficou bem clara aqui no Horse também, pessoal, bem simples. Através dessa variável aqui, rec, né, desse parâmetro rec, eu tenho acesso a todo o conteúdo da minha requisição. Então, os carries params, os params, que no caso são os URI params, os cookies, o método, o content fields, enfim, tem todos os recursos aqui da requisição. Assim como eu tenho através da palavra res, de response, beleza? Então, tudo isso é bem simples. E assim como lá no Delphi MVC Framework, para mim devolver uma string, né, devolver algum conteúdo, eu utilizava o render, aqui no Horse é o res.send, né? Tipo assim, ó, a resposta vai ser enviada a palavrinha pong, beleza? E aqui a gente está falando que a nossa API vai estar ouvindo na porta 9000, certo? Então, vamos compilar aqui nosso projeto, dar permissão aqui, né, para executar a nossa API. E assim que a nossa API estiver executando, ele já está rodando. Se a gente vier aqui no browser, então, vamos colocar aqui http localhost 9000, certo? /ping, beleza? Então, já está devolvendo aqui Pong, pessoal. Olha só que bacana, bem semelhante aqui ao Delphi MVC Framework, só que de uma forma bem mais simples, bem mais minimalista, muito prático, não tem segredo. Se você bater o olho aqui, está muito tudo legível, né? Um código bem enxuto, simples de entender, fácil de dar manutenção, enfim. Boas práticas, pessoal. Óbvio que você não vai definir a tua API inteira, tudo aqui no DPR do teu projeto. Vai ficar complexo, a tua API vai crescer. Então, eu aconselho vocês a estar entrando aqui, olha só, na página da Hashload. A gente tem um projeto de exemplo que chama Kanban API. Esse Kanban API ele é um projeto desenvolvido utilizando o Horse e ele tem toda a parte de CRUD. Então aqui, pessoal, tem um projetinho do Kanban API e vou entrar nele aqui para vocês verem. E ele tem toda a parte, como eu já falei, de conexão com o banco de dados, tá? Então tem vários controllers, tá? Então aqui no código, olha só, onde tem esse método aqui, você vai ver que lá no Kanban API a gente separa, a gente cria uma pastinha também controllers, e dentro dessas controllers a gente agrupa um conteúdo de requisições. Por exemplo, eu vou ter uma controller para produtos, uma controller para clientes, uma controller para vendas, para ficar um código mais organizado. Então, dentro desse projeto do Kanban API, vocês vão ver isso na prática, vai ver como a gente trabalha com autenticação, com JSON, utilizando vários outros middlers, e como fica, né, a estrutura do projeto aí como sendo um todo. O projeto do Kanban API aqui também, ele está até rodando em Docker, se vocês quiserem compilar ele no Docker, vocês vão ver. A internet aqui está meio lenta hoje, pessoal, nem sei se vai abrir aqui para vocês. Opa, abriu. Então aqui, olha só, nós temos o nosso projeto do Kanban API, ele explica aqui que você tem que configurar as variáveis de ambiente, quais os middlers está utilizando, enfim, tem a pastinha aqui do Docker, como eu falei, ele está compilando no Docker. Dentro da pastinha SRC, então, pessoal, você vai ver que tem outras estruturas, como as nossas controllers, que eu falei, os providers, que fica a parte de conexão com o banco, as nossas services, que vai ser responsável por servir algum serviço, né, para nossas controllers. Então, por exemplo, a controller solicita os pedidos. Quem vai devolver os pedidos? Vai ser a service. A service tem o serviço de salvar um pedido, de oferecer um pedido, enfim, de excluir um pedido. Então, basicamente, assim que funciona essa estrutura. Beleza? Então, eu aconselho vocês a estar utilizando, dando uma olhada também aqui no projeto do Kanban API. Dá uma lida aqui, né, na doc do Horse. Nós temos um grupo, né, no Telegram da Hashload, então se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente, entre lá no grupo, vocês serão muito bem-vindos, né? Nós estamos aí de braços abertos para explicar e para ajudar vocês. E uma outra curiosidade que eu queria mostrar para vocês também, pessoal. Lembra que lá no começo da nossa apresentação eu falei que o DataSnap no Delphi Community Edition ele não funciona? Tanto o Horse como o Delphi MVC Framework funcionam no Community Edition. Então, se vocês tiverem uma versão de estudante, né, do Community Edition, vocês podem estar fazendo uso tanto do Delphi MVC Framework como do Horse. Lógico que eu aconselho vocês a utilizarem o Horse, né, pessoal? Bom, então, basicamente era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, peço que entrem em contato aí comigo, tem o meu LinkedIn,
Facebook, o GitHub, tá? Todo o código-fonte aqui vai estar disponível aqui no GitHub, olha só, até deixei aberto aqui. Então tem aqui o Vinícius Mobile Day, tá aqui todo o código-fonte, inclusive das minhas 2 palestras que eu estou participando aqui no Mobile Day, tá? Então eu tenho essa palestra aqui do Delphi MVC Framework, com o Horse, né, e o DataSnap, Horse Simplicidade em forma de API. E eu também vou participar de uma outra palestra onde eu vou apresentar como consumir uma API REST utilizando o REST Request for Delphi junto com o FireMonkey, né, o projeto FMX aí. Beleza? Então, se vocês ainda também não viram essa apresentação, aconselho vocês a olharem, a assistirem essa apresentação. Tenho certeza que vocês também vão gostar bastante de conhecer o REST Request for Delphi. E é isso aí, pessoal. Então, entre em contato aí comigo, tem aqui o meu e-mail. Abraço e até mais.